Olá, eu me chamo Deane Tayara, sou mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Eu fiz esse relato em parceria com a professora doutora Rosimeire Reis e ele tem como título Juventudes e Escolarização, um relato de experiência no mestrado em Educação. Esse trabalho ele surge a partir da necessidade de sistematizar os processos didáticos, metodológicos e pedagógicos de desenvolvimento de uma disciplina de mestrado acadêmico, visto que naquele semestre em que a disciplina foi realizada, em 2021.2, seria o último semestre em que a disciplina seria ofertada daquela maneira, visto que no semestre seguinte ela passaria por reformulações. Então, a convite da docente que ministrou a disciplina, cada estudante que participou deveria realizar um relato contando de que maneira a disciplina ela contribuiu e é importante para as pesquisas de cada uma delas. No meu caso, minha pesquisa teve como objeto as juventudes e também a reforma do ensino médio. Então, ela estava totalmente relacionada com a minha pesquisa. Então, esse relato ele teve como objetivo relatar a minha imersão na disciplina Juventude e Escolarização e demonstrar como ela contribuiu para o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa. Então, esse relato ele foi organizado da seguinte maneira. Eu trago a metodologia do trabalho contando como o relato foi feito, discuto um pouco sobre a pesquisa qualitativa, a observação participante e também os processos próprios de desenvolvimento de um relato de experiência. Na metodologia do artigo, eu também aponto sobre a ementa da disciplina, trago os objetivos geral e específicos da disciplina, mostro os processos avaliativos. Em seguida, já no desenvolvimento do relato, eu aponto algumas atividades que foram realizadas na disciplina e também discuto alguns textos que foram trabalhados durante o desenvolvimento dos estudos. Não foi apontado todos os textos estudados, nem todas as atividades realizadas por conta do espaço, visto que por ser um espaço limitado, não daria conta de mensurar tudo o que nós estudamos durante aquele semestre. A disciplina ela tinha como integrante 6 mulheres, uma delas a docente, que ministrou a disciplina, e as demais estudantes, sendo uma de mestrado, que fui eu no caso, 2 estudantes de doutorado do programa e 2 estudantes como alunas especiais que não estavam vinculadas ao programa. E aí, as atividades que eu aponto no relato, uma delas tem como nome Análise de Documentários, em que a docente nos orientou a assistirmos cada dupla 3 documentários, 2 deles de escolha da docente, que foi o Pro Dia Nascer Feliz de João Jardim e Fora de Série de Paulo Carrano, e o terceiro da minha dupla foi o Nunca Me Sonharam. Essa análise eu fiz com a doutoranda Jaciele Bento, da UFAL, e nele nós discutimos sobre o que esses documentários falam, sobre o que, qual a intenção desses documentários, qual a importância deles para o campo de estudos, nosso campo de estudos, que é as juventudes. Discutimos também quem dirigiu, quais os municípios e estados que participaram, quais as escolas que participaram, quais foram os estudantes. Além disso, também nós fizemos a leitura de um texto de Juarez Dairel, bastante conhecido,
que tem como título A Escola Faz Juventudes. Então, a partir dessa relação entre os documentários e esse texto, nós fizemos uma análise de como, de forma contextualizada, de como as juventudes são vistas na sociedade, no nosso país, no Brasil, e de como elas se veem e de como elas veem a escola. Além disso, no relato também foi apontado os conceitos de Pais e Bourdieu a respeito das juventudes, como esses autores e pesquisadores discutem as juventudes. Outra atividade que também é discutida no relato é o estudo da teoria da relação com o saber, de Bernard Charlot, e os estudos de Reis a partir dessa teoria. Faço essa discussão apontando alguns aspectos do documentário Fora de Série, de Paulo Carrano, mostrando como os jovens que participaram daquele documentário, eles veem a escola, como eles veem um processo de construção da aprendizagem, de que forma aquela aprendizagem faz sentido para eles. Então, o relato mostra a teoria e faz essa relação com a vivência, né, desses estudantes. Então, de forma geral, esse relato ele contribuiu para cada uma das integrantes da disciplina, visto que cada uma das estudantes construíram um relato de experiência, construíram artigos a partir da vivência delas, né, na disciplina. Então, o relato ele tem essa intenção de mostrar como uma disciplina eletiva de mestrado bem organizada, bem planejada e com um desenvolvimento significativo, ela é positiva para os estudantes, de pós-graduação, e como elas contribuem com uma base teórica, uma fundamentação, para que esses estudantes possam conduzir de forma coerente os seus estudos, né? Coerente com aquilo que está sendo estudado na atualidade, os conceitos tradicionais, mas também os conceitos contemporâneos, né? Fazendo essa relação. E, além disso, mostra também a importância de um trabalho desenvolvido só por mulheres, né? Visto que a disciplina ela foi composta só por mulheres, professoras, pesquisadoras, algumas delas mães, né? E de como esse compartilhamento de saberes é positivo, essa troca, né, entre pontos de vista, entre perspectivas diferentes, até entre temas de estudos, né, mesmo dentro do mesmo campo, sobre as juventudes, mas temas diversos, como cada um contribuiu para a construção de forma geral do estudo de cada uma. E também esse relato ele tem essa intenção, né, de contribuir para os estudos e pesquisas de outros estudantes e construir também um conhecimento que seja significativo, né, para o campo do estudo das juventudes. Então é isso, muito obrigada. Vocês podem ter acesso de forma mais detalhada fazendo a leitura do artigo.